Olá concurseira, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Eu vim aqui para bater um papo com vocês a respeito dessa prova de hoje aí do Ministério do Trabalho e Emprego, prova de auditor fiscal do trabalho. Uma prova puxada, uma prova difícil, deve ter sentido isso, os professores comentaram, e eu, pelo Direito Constitucional e pelos Direitos Humanos, posso afirmar que, de fato, a prova veio numa pegada bem complicada, principalmente a prova de Direitos Humanos, com um número excessivo ali de questões bem aprofundadas em matéria de OIT. A gente vai debater aqui, uma ou outra está um pouquinho controvertida em minha opinião, mas vou passar um gabarito provisório para vocês. Em última instância, se a banca considerar uma resposta diferente, você tem em última análise uma razão para recurso, mas vamos debater isso ao seu tempo. Por hora eu queria começar com a parte de constitucional. Tá? Nesse conjunto de questões que você tem aí ao seu alcance, há várias questões trabalhando com temas de direito constitucional, vinculando esses temas ao direito administrativo. Estas que flertam aí com o direito administrativo, vou deixar lá para o meu amigo André Barbieri, que vai disponibilizar para vocês um material aí por escrito, com comentários a respeito das questões. Eu vou pegar aqui a questão 105 adiante, a 105, a 106 e a 107, para ser mais exato. Então vejam vocês, começando pela 105, no bloco de direito constitucional. A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue os itens subsecutivos. 105. Um Estado-membro não pode editar normas específicas de defesa do consumidor por se tratar, segundo a Constituição Federal, de um tema inserido na competência privativa da União. Não, essa questão está errada. O artigo 24, inciso 8º da Constituição, ele insere ali o tema consumidor dentro das competências concorrentes do Estado, da União e do Distrito Federal. Então, dá para falar aí que está errado, não se insere na competência privativa da União, e sim na competência concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Tá? Esta aqui até que veio na medida. 106 foi um pouquinho mais aprofundada, veja lá. Caso determinado Estado-membro edite lei disciplinando o exercício da atividade laboral de transporte de bagagens dos terminais rodoviários de sua jurisdição, ele invadirá a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Olha, existe uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 3587, que declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que regulamentaram esse tipo de atividade. Então, dá para dizer aqui que, de fato, caso um determinado Estado-membro edite uma lei regulamentando aí o exercício da atividade laboral de transporte de bagagens, ele estará, sim, invadindo a competência privativa da União. Anote aí a ação direta de inconstitucionalidade 3587, assim mencionou, tá? Veja lá a última de constitucional, são só 3 de constitucional, porque as outras batem mais com o direito administrativo e já expliquei a razão pela qual vou deixar para outro dia. Veja a 107. Um Tribunal de Justiça Estadual aplicou penalidade a determinado juiz em decorrência de processo administrativo disciplinar e o CNJ, 6 meses após o referido julgamento, procedeu à revisão do processo disciplinar de ofício. Nessa situação, o CNJ extrapolou sua competência constitucional por rever de ofício o processo disciplinar instaurado contra o juiz que fora devidamente julgado. Não. Ele não extrapolou. O artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição, lá no inciso 5, fala que o CNJ pode rever de ofício ou provocação aqueles processos disciplinares julgados lá pelos tribunais, desde que eles tenham sido julgados há pelo menos 1 ano. Então, note, tudo aqui aponta para o erro dessa questão, na medida em que ela colocou que o CNJ extrapolou. Não extrapolou, ele agiu conforme sua competência constitucionalmente delimitada, tá? Está lá no artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 5º da Constituição. As outras, muitas questões aí de servidores públicos, vocês verão lá com o professor André Barbieri, meu grande amigo André Barbieri, tá? Vejam só, se a de constitucional veio mais ou menos na medida, a de direitos humanos foi uma paulada. Várias questões aqui, e a começar pela 42, a que eu tenho aqui está número 42, vejam lá. Na composição dos órgãos da Organização Internacional do Trabalho, adota-se a regra geral do tripartismo. Tripartismo, o que é isso? Veja, a OIT ela tem uma particularidade, ela é formada ali por representação dos governos,
representação dos empregadores e representação dos empregados. Então, nós temos, sim, um peculiar modo de organização tripartite. Dá para falar que essa questão está correta, portanto, tá? Ela é até se você for pesquisar no próprio site da OIT, fala lá que ela é uma organização, uma agência tripartida das Nações Unidas. Então, está correta essa questão número 42. 43. Ao Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, compete centralizar e distribuir as informações referentes à regulamentação internacional da condição dos trabalhadores e do regime do trabalho. Está errado. Essa questão é malandragem, essa questão é sacanagem. O artigo 10 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho fala que esta centralização e distribuição de informações é competência da repartição internacional do trabalho e não do Conselho de Administração. Então, questãozinha lazarenta, ruim, não foi legal, mas tenho aí certeza que você acertou. Essa questão está errada, essa afirmativa está errada, tá bom? Vamos adiante aqui, questão 44. Olha, essa questão 44, particularmente, eu queria que você tomasse um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado com ela, porque ela está, em minha opinião, um pouco mal construída. Eu vou dar uma resposta para você. Se porventura a CESP considerar algo diferente, em última análise você tem uma belíssima razão para recorrer, tá? Espero que não seja o caso, espero que você não precise, mas se acontecer, você terá razões para recurso. Veja, organização profissional de empregados de Estado que tenha ratificado determinada convenção tem legitimidade para apresentar à repartição internacional do trabalho da OIT queixa contra qualquer Estado-membro que, tendo também ratificado a convenção, não assegure a sua execução. Eu vou dar essa questão como errada. Eu vou dar essa questão como errada porque o artigo 24 lá da Constituição da Organização Internacional do Trabalho não fala nada em organização profissional de empregados de Estado que tenha ratificado determinada convenção. Ele fala simplesmente organização profissional de empregados. Não vincula essa organização a um Estado que porventura tenha ratificado alguma convenção, algum pacto, algum acordo. Então, partindo de uma interpretação um pouquinho mais literal do regulamento que rege esse negócio, eu daria a questão como errada, por conta do disposto lá no artigo 24. Se porventura a banca der como certa, se agarre neste ponto para tentar recorrer, tá certo? Vamos lá, espero que não precise disso daí. 45. As normas da OIT, compostas de convenções e recomendações, possuem natureza jurídica de tratados internacionais vinculando os Estados que as ratifiquem. Perfeito, perfeito. As normas ali da Organização Internacional do Trabalho são compostas de convenções e recomendações e elas possuem, sim, natureza jurídica de tratados internacionais, tá? Mesmo as recomendações, tá? Mesmo as recomendações eu vou colocar aqui como verdadeiro por força de uma eventual força vinculante delas, tá? 46. A OIT, pessoa jurídica de direito internacional público, não possui capacidade para ajuizar ações. A OIT, ela não é uma pessoa jurídica de direito público, tá? Ela é uma agência lá da ONU, é uma organização permanente, tripartite, não dá para enquadrá-la como uma pessoa jurídica de direito público, então a 46 está errada. Só que, mais uma vez, meu amigo, minha amiga concurseiro, essa questão ela veio recheada de interpretações, veio recheada de conceitos um pouco mais abertos. Eu não ficaria surpreso se a CESP partisse de alguma interpretação diferente da que eu trago. Mas como eu te falei, estou fazendo uma leitura a partir das convenções. Se eventualmente a CESP não considerar isso, esqueça, vai lá, recorre e vai dar certo. Agora a 47, veja. De acordo com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o trabalho exigido de uma pessoa que esteja presa em cumprimento de decisão judicial caracteriza-se como trabalho forçado. Está errado, porque o artigo 8º, 3b do Pacto, afirma que a gente não pode considerar como trabalho forçado aquele trabalho fixado por um órgão do judiciário com competência para isso. Então, veja, se o cara está lá cumprindo uma determinação judicial que impôs a ele trabalho, isso eu não posso considerar como trabalho forçado. Pega aqui no exemplo brasileiro, na seguinte hipótese. O cara foi condenado lá a um determinado regime e está fazendo uma atuação numa colônia penal agrícola. Eu não posso sustentar que isso é um trabalho forçado. Não é forçado, apesar de ser trabalho, tá? Então essa questão está errada. Artigo 8º, item 3b
B, lá do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, assim afirma. Vamos lá. Questãozinha 48. A expressão trabalho forçado ou obrigatório, para os fins da Convenção número 29 da OIT, refere-se a todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob a ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não tenha se oferecido espontaneamente. Apesar de a banca ter mudado uma palavra, eu vou dar como correta, porque o artigo 2º, item 1 dessa Convenção 29, ela não fala penalidade, ela fala sanção, ameaça de qualquer sanção. Mas vamos lá, sanção pode ser tomado, e deve, em minha opinião, como sinônimo de penalidade, então essa questão está corretíssima, tá? Penalidade, sanção, convenhamos, é a mesma coisa. 49. Conforme a Convenção número 105 da OIT, que trata da abolição de trabalho forçado, não consiste em trabalho forçado aquele adotado como medida de disciplina de trabalho. Para quem assistiu às aulas aí do APROVA, principalmente aquelas aulas de direitos humanos, eu sempre parti da seguinte premissa, dizendo a vocês, numa prova de direito humano, você tem que ser, antes de qualquer coisa, humano. Você tem que ser humanista. E não faria sentido, a partir desse prisma, dar como correta essa questão 49. Veja, conforme a Convenção 105 da OIT, que trata da abolição do trabalho forçado, não consiste em trabalho forçado aquele adotado como medida de disciplina de trabalho? Claro que é. Claro que é. Eu vou disciplinar, eu vou disciplinar uma pessoa, aplicando essa pessoa a um regime muito intenso de trabalho forçado, pare. A Convenção, lá a 105, ela fala, sim, que eu posso considerar como trabalho forçado esse empreendedorismo aí de atitudes com o propósito de disciplinar a mão de obra, tá certo? Questão 50, essa até que veio na medida. A Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe expressamente a manutenção de pessoas em regime de escravidão ou de servidão. Corretíssimo, o artigo 4º dessa declaração fala: ninguém será mantido em escravidão ou servidão, e a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Então essa questão, bem literalzinha, bem simpática, está correta. Questão 51, vamos lá. Chata essa prova, né? Também achei. No Brasil, por força da incorporação ao direito interno da Convenção 138 da OIT sobre idade mínima de admissão ao emprego, por meio do procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal de 88, é permitida a pessoa entre 13 e 15 anos de idade realizar serviços leves que não prejudiquem sua saúde ou desenvolvimento, bem como sua frequência escolar. Eu vou dar como errada por 2 motivos. Em primeiro lugar, essa regra do 5º parágrafo 3º, que fala que o Tratado Internacional de Direito Humano aprovado com 3/5 dos votos em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso, isso aqui é de 2004. Essa previsão é de 8 de dezembro de 2004, uma previsão trazida pela Emenda Constitucional 45. Só que esta convenção, ela foi internalizada no ordenamento jurídico brasileiro em 2002, ou seja, antes. Então não há por que falar que ela foi internalizada conforme esse procedimento do 5º parágrafo 3º. Além disso, você sabe, se estudou bastante isso, a Constituição ela proíbe trabalho para menor de 14 anos. 14 aos 16 eu posso na qualidade de aprendiz, 16 aos 18 com algumas restrições e depois você tem aí um trabalho normal a partir dos 18 anos. Questãozinha, em minha opinião, boa. Não estava tão difícil essa. 52. Quanto à questão de convenção da OIT, né? Vamos lá. Na Convenção 182 da OIT, que prevê a proibição das piores formas de trabalho infantil, o tráfico de crianças e o recrutamento de crianças para a produção de pornografia são expressamente previstos como uma das piores formas de trabalho infantil. Eu não tenho dúvida de que isso é verdadeiro. Não tenho dúvida de que isso é verdadeiro. O artigo 3º, ele descreve dessa convenção quais são as piores formas de trabalho infantil e ali você vai encontrar referência ao tráfico de crianças, ao aliciamento de crianças para trabalhar com pornografia. Isso viola, isso tira aí a pureza da criança e isso mereceu um tratamento especial pela Convenção 182, tá? Correta. Quase acabando, vejam lá.
A Convenção sobre os Direitos das Crianças assegura à criança o direito de proteção contra o desempenho de trabalho nocivo ao seu desenvolvimento espiritual. O artigo 32, inciso 1 dessa convenção, traz uma fórmula de proteção bem ampla, por isso eu vou dar esta aqui como correta. Veja o que fala o 32.1. Os Estados-partes reconhecem à criança o direito de ser protegida contra a exploração econômica ou a sujeição a trabalhos perigosos ou capazes de comprometer a sua educação, prejudicar a sua saúde ou o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. Eu não tenho dúvida de que ela está falando aqui de trabalhos nocivos à criança, tá? Correta 53. 54. É prevista como objetivo estratégico do PNDH, o Plano Nacional de Direitos Humanos, Programa Nacional de Direitos Humanos número 3, a garantia de trabalho decente, adequadamente remunerado, exercido em condições de equidade e segurança. Correta, correta. Se você der uma olhada no eixo orientador 3, que fala sobre universalizar direitos em um contexto de igualdade, o objetivo estratégico número 6 fala exatamente o que constou nessa questão. Então, essa 54 está corretíssima. Agora, a 55, isso não é nem o perfil da CESP, me parece, fazer esse tipo de trocadilho que ela fez aqui. Mas vamos para frente, Brasil. A diretriz referente à garantia dos direitos humanos, de forma universal, indivisível e interdependente, de modo a assegurar a cidadania plena, consta no eixo orientador denominado Desenvolvimento e Direitos Humanos do PNDH 3. Não consta lá. Apesar disso constar num determinado eixo orientador, não é neste desenvolvimento e direitos humanos. Isso aqui está inserido num outro, especificamente naquele chamado universalizar direitos em um contexto de desigualdades. Então note, ela pegou aqui um objetivo estratégico e vinculou a um outro eixo orientador. Está errado. Infelizmente, essa questão 55 está errado. Bastante gente pensou, creio eu, na interdependência que pautava aí esse programa, mas esta, pelo trocadilho, está errada. 56, também bem mal colocada aqui na minha opinião, mas vamos lá. De acordo com a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, a colocação competitiva e a promoção do trabalho por conta própria são modalidades de inserção laboral de pessoa com deficiência. Veja, o Decreto 914 de 93 internalizou aqui no Brasil uma determinada proteção contra o eventual desprestígio ali à pessoa portadora de uma deficiência. E ela traz uma série de políticas ali para a inserção dessa pessoa no mercado de trabalho, mas não necessariamente no trabalho por conta própria. Ela não fala em trabalho por conta própria. Mas se a gente também dá uma olhada em alguns outros tratados internacionais que regulamentam a matéria, aí sim há algumas regras que vão incentivar o portador de necessidade especial a desenvolver o próprio trabalho. Então essa daqui, se a banca tomar como base o decreto 914, eu creio que ela vai dar como errada. Agora, se ela fizer uma interpretação mais ampla, levando em consideração outros tratados, ela poderá dar isso como correta. Você fique tranquilo que se você errou, essa daqui vai dar motivo bom para você recorrer, tá? 57. No âmbito da OIT, existe convenção específica destinada à reabilitação profissional de pessoas com deficiência. Parece que há, né? Poxa, numa pegada mais humanista, parece que há. Ah, sim. A Convenção 159 da OIT estabelece aí uma proteção específica para a reabilitação profissional daquela pessoa portadora de uma necessidade especial ou portadora de deficiência, como consta no texto dela. 58. Nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o indivíduo que tenha impedimento de longo prazo de natureza sensorial que possa obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade é considerado pessoa com deficiência. O artigo 1º dessa Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências dá o conceito de portador de deficiência e fala, de fato, no impedimento a longo prazo de natureza sensorial que possa obstruir a participação plena e efetiva dela num mercado de trabalho ou mesmo na sociedade como um todo. Então, está correta essa 58, tá? 59, vamos lá. A eventual adoção
de medida consistente na suspensão de direitos e obrigações de Estado membro do Mercosul, onde estejam ocorrendo violações graves e sistemáticas dos direitos humanos, depende de consenso entre os Estados do bloco, não podendo o Estado afetado participar do processo decisório pertinente. É correto. O Estado afetado, ele não participa do processo que eventualmente redundará na exclusão dele. Você vai encontrar isso daqui lá no decreto 7225 de 2010, que promulgou um protocolo de assunção sobre compromissos com a promoção e proteção dos direitos humanos no âmbito do Mercosul, um protocolo assinado lá em Assunção em 2005. Tá? Veja lá o que fala o artigo 5º. As medidas previstas no artigo 4º serão adotados por consenso pelas partes e comunicados à parte afetada, a qual não participará no processo decisório pertinente. Essas medidas entrarão em vigência na data em que se realize a comunicação respectiva à parte afetada. Então está correto, mesmo que você tenha considerado aí um eventual prejuízo ao contraditório, à ampla defesa. 60. A livre circulação de trabalhadores é direito fundamental dos cidadãos dos Estados integrantes do Mercosul. Veja, o direito de livre circulação dos trabalhadores, ele encontra fundamento no próprio princípio da não discriminação. Você está criando um bloco econômico, um bloco que pressupõe a integração. Se nessa integração eu não autorizar a livre locomoção de trabalhadores, eu vou estar depondo contra o próprio bloco. Então, sim, a livre circulação de trabalhadores é direito fundamental dos cidadãos dos Estados integrantes do Mercosul. Quase acabando, 61. Membro da família de trabalhador migrante não pode ser privado de autorização de residência pela única razão de o trabalhador não ter cumprido a obrigação decorrente de contrato de trabalho, ainda que a execução dessa obrigação constitua a condição da autorização. Errada! O artigo número 2 da convenção aí que vai regulamentar os direitos do trabalhador migrante, ela não vai falar ainda que a execução dessa obrigação, fala salvo se a execução dessa obrigação constituir condição da autorização. Está errada, portanto. 62. Deve ser conferido aos trabalhadores migrantes tratamento não menos favorável que aquele concedido aos nacionais do Estado do emprego, no que tange a condições de trabalho relativas a descanso semanal, férias remuneradas, trabalho suplementar e horários de trabalho. Poxa, estou falando de uma convenção de não discriminação, não é verdade? Então é verdade, isso aqui está corretíssimo. O artigo 25.1a da convenção assim fala. E a nossa última questão, em regra, a referida convenção não se aplica aos refugiados, podendo, entretanto, ser-lhes aplicada caso haja disposição da legislação nacional pertinente do Estado membro interessado, prevendo sua aplicação. Correto, o artigo 3º fala que a presente convenção não se aplica aos refugiados e também aos apátridas, salvo disposição em contrário da legislação nacional pertinente do Estado. Bom, muito bem, eu espero que você tenha ido bem nessa prova, tenho certeza. Foi uma prova difícil, tá? Então não fique se martirizando, até porque o que está feito, está feito. Foi difícil para você? Foi difícil para todo mundo. Não teve aí seguramente uma pessoa que saiu festejando a facilidade na prova de direitos humanos ou mesmo em qualquer outra matéria. Então fica calmo, agora é hora de acalmar, baixar aí a adrenalina, dar uma descansada, reveja, tá? Você tem aqui um gabarito provisório, mais uma vez fica essa dica. Se a CESP der alguma questão diferente daquela que a gente debateu aqui em sala, você pode utilizar essa aula para fins de confeccionar o seu recursinho, espero que não seja possível, tá? Meu nome é Antônio Kozikowski, sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Qualquer coisa, manda aí sua cartinha aqui pra gente, procura a gente pelo Facebook, por todas as mídias aí que você tem ao seu alcance, será um prazer retornar, tá bom? Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, um grande abraço para você, boa sorte e depois conta pra gente como é que foi aí nessa prova. Grande abraço, até a próxima.